Ver esse sonho, bora. Ó, eu sonhei essa noite. Lembre-se, essa noite é noite de lua nova. A lua tá forte, forte. É lua nova de Juno. Eu sonhei esta noite cuidando de um bebê, certo? O bebê é sentimento. Recém-nascido, sentimento. Era seu, o bebê era. Ele tomava leite e vomitava. Tomava na mamadeira, era? Até pelos ouvidos. Eita, pílula. E os olhos. Preparava a água para o banho dele, mas a água era muito. E a banheira era grande. O bebê era muito pequeno e todo momento vomitava e se sujava. É um sentimento de rejeição. Ou alguém está rejeitando você, ou você está sendo rejeitada por alguém. Muita rejeição. Pode ser fuxique e fofoca de rejeição também. Porque tem gente que não tem o que fazer, fica rejeitando os outros. Então esse bebê aí, se tiver mais detalhe, diga, tá? Esse bebê aí mostra sentimento de rejeição. Era de alguém que eu cuidava. Então você pode estar sendo rejeitada por alguém. E esse vômito aí, que vomitava até pelos ouvidos, esse detalhe dos ouvidos parece pequeno, mas não é. É uma pessoa que está te defamando e está te rejeitando. Existem muitos motivos para a gente ser rejeitado. A gente pode ser que esteja errado, né? A gente nunca para isso. Mas, porém, quem quer rejeitar você, rejeita até pelas qualidades que você tem. É um espírito. Esse é um espírito de rejeição, tá? Do outro lado, você mostrava boa vontade, você cuidava da criança, você dava mamadeira para ela, mas ela vomitava até pelo ouvido. Cuidado com suas amigas, seus amigos, questão de família, né? Tem alguém te rejeitando muito, mas é muito mesmo. Agora essa banheira grande, como era? Você ia dar banho no bebê, porque o bebê estava todo sujo, e aí você não conseguia dar banho no bebê, porque a banheira era grande, era... Às vezes gostamos de uma pessoa, de outra, mas você só deve gostar de quem gosta de você, né? Mas às vezes a gente gosta de uma pessoa e a pessoa rejeita. Aí o motivo da rejeição pode ser até as qualidades. Lembre-se que José, ele foi rejeitado porque ele tinha qualidades. Se José fosse um ladrão, ele teria muitos amigos. Mas José era um homem justo. Então ele foi rejeitado porque ele era justo. Então existe erro que todo mundo pode cometer erro, e por causa desse erro pode ser rejeitado, né? Mas Deus dá o direito de todo mundo se levantar. Mas nesse caso aí, eu acho que é alguém muito próximo a você. Essa pessoa está te rejeitando como pessoa, como tudo. Você está vivendo uma situação de rejeição. E essa rejeição está levando à calúnia. Por isso que está vomitando pelo ouvido. Pode dar o Google aí que não tem, tá? Vomitar pelo ouvido. Tem vomitar pelo nariz e tem vomitar pelo ouvido. Não tem. Hoje, dia 26/6/2025, não tem. Vomitar pelo ouvido é pessoa que te rejeita e fala mal. Vomitar pelo nariz instintivamente, a pessoa é do instinto dessa pessoa rejeitar. Você pode dar o céu, mas, entendeu? Quando vomita pelo nariba. Quando vomita pela boca é rejeição. Quando vomita pelo ouvido e pela boca é rejeição dupla. E fala mal. Mas eu pensava, vou deixar ele cheirosinho. E ele vomitava e sugava de novo. Isso é um espírito de rejeição, tá, mulher? Cuidado com suas amizades, pessoas muito próximas. Vomitava pelo ouvido e pelos olhos também. Pronto. Então, não tem jeito não. Essa pessoa que está rejeitando é dela mesma. A mente dela é uma mente de rejeição. Quem será? Faça uma anamnese, uma análise. Análise? Uma análise que eu estou falando no latim. Aí você faça uma análise direitinho, tá? Pode ser na igreja, pode ser em casa. Tem alguém te rejeitando muito, mas sabe o que é muito? Aí essa rejeição não é porque talvez você tenha errado ou falado alguma besteira, não.
É instintivo. Essa pessoa, se ela puder cuspir aonde você passa o pé, ele cospe, ou ela, né? Então, qualquer coisa que você fizer na vida, essa pessoa vai te rejeitar. Se você der ouro em pó, ela rejeita você. Se você der um peido, pronto, aí lascou tudo. Instintivo. Então, ó, não tem na internet, vai ter agora, tá bom? Informações privilegiadas. Vomitar pela boca é rejeição, tá? Vomitar pelos ouvidos é rejeição com fuxico. Ó, vomitar pela boca, pelo ouvido e pelos olhos, então essa pessoa rejeita até teu cheiro, ela rejeita. Ela rejeita. Se você sentar no tamborete dela, ela joga seu tamborete fora. Se você comer na casa dela, ela joga a colher que você comeu fora. Essa pessoa, ela é muito perigosa. O que fazer? Porque um tipo de gente assim, você nunca deve esperar aceitação, porque é instintivo. Só faltou vomitar pelo nariz, né? Vomitar pelo nariz e a pessoa instintivamente que tem instinto de rejeição. Na verdade, ela é rejeitada, mas ela rejeita todo mundo. Sabe a cidade da rejeição qual era? A cidade que tinha mais rejeição no mundo, está na Bíblia ela. A cidade da rejeição, a cidade da rejeição. Identifique e se afaste dessa pessoa. Muito obrigado, o comentário está ótimo, é isso aí. Filhos de Belial. Aí você pode dar o céu, não agrada não. Então se dane, se lasque. Você vai ficar fazendo o quê? Cheirando os caras peidando? De lascar, velho. Cláudia diz, Nazaré, acertou, Cláudia. Nazaré é a cidade da rejeição. Lá todo mundo rejeitava todo mundo. Se você era gordinha, era rejeitada sim. Se você era magrinha, também. Se você era altinha, você era rejeitado. Se você era baixinha, rejeitada também. Se você falava muito, você era rejeitada. Então era a cidade da rejeição. A rejeição em Nazaré era tão grande que ninguém prestava. A mulher não prestava, o marido não. Os filhos também não prestava cidadão. Não existia nada bom em Nazaré. E quando existiu algo bom em Nazaré, nada mais, nada menos do que Jesus Cristo, Nazaré tentou matar Jesus na facada. Eles rejeitaram até Jesus, o único filho ilustre de Nazaré, porque o resto era tudo uma porcaria. Tudo era uma porcaria em Nazaré. Porque eles rejeitavam, eles viviam rejeitando. Se você tinha os olhos verdes, ele rejeitava. Se você tinha os olhos claros, ele rejeitava. Se você tinha, rejeitava. Rejeitava porque era novo, rejeitava porque era velho, rejeitava porque cagava, rejeitava porque mijava. Eita pílula! É a única cidade que eu não tenho vontade de conhecer, a Nazaré. Eu tenho muita vontade de conhecer Jerusalém, eu já tive muito em Jerusalém em sonhos. Mas a Nazaré eu não tenho vontade nenhuma, porque é a cidade da rejeição. Existia um espírito lá, uma Exu caveira de rejeição. E aí, esse sonho dessa mulher é um sonho muito detalhista. Não ligue não, mulher, porque esse tipo de gente te rejeita até pelas qualidades que você tem. Eu já vi gente ser rejeitada porque era bom. Fulano é bom demais, otário. Fulano é bom demais, esse otário. Otário é? O espírito de rejeição, ele não se agrada nunca. Nunca. Ele vomita sempre. Aí um dos espíritos de rejeição mais terrível foi uma mulher que sonhou com uma mulher chegava perto dela, aí ela olhava para a mulher branca, esguio, né? Aí a mulher olhava para ela olhava para a mulher, ela olhava para a mulher olhava para ela. Olha! Aí de repente a mulher fez um vômito verde. Olha, vomitou ela todinha. Tem um fantasma no caça-fantasma que vomita. É um espírito de rejeição. Aquele fantasminha gosmento, ele é do banheiro, né? Do esgoto, chamado Exu do esgoto, né? Ele também trabalha em cima de rejeição. Olha,
O espírito de rejeição ataca muito, né? Se a mulher é bonita, é rejeitada. Se a mulher é feia, é rejeitada. Se ela é gorda, é rejeitada. Se ela é magra, ela é rejeitada. Ou ele também. É um espírito que é especialista em rejeição. Se você é cristão, é rejeitado porque é cristão. Se você é qualquer outra coisa, então não tem como agradar, não. É dele mesmo. Aí lembre-se, rejeitar pela boca, vomitar pela boca é rejeição. Anote aí, por favor. Vamos lá, para vocês aprenderem, bora? Não tem no Google, tá? Os imitadores de plantão ficam vindo para depois fazer, mas não tem problema. Ó, veja a data do vídeo, tá? Olha, é igual o filme Exorcista. Tem uma cena lá de vomitar, tem? No Exorcista, tem no pescoço assim, né? Demônio vomitando. Deixa eu ver aqui, olha. Então, assim, sobre esse tipo, o que fazer, pastor? Primeiro você tem que fazer um voto a Deus para se livrar. Segundo, você não se envolva com esse tipo de gente. Você nunca vai agradar. É uma baba, uma gosma. Um demônio gosmento. Aí, geralmente aparece uma mocinha bem bonitinha, branquinha, faz... vomita o cara todinho. Então, assim... É terrível isso aí. Esse sonho revela uma realidade. Não tem que agrade, não. Tem nada. Então que se lasque. Não é verdade? Aqui é um homem, né? Mas geralmente é uma mulher, tá? Aqui é um homem, tá? Isso aqui é pra você botar no seu caderno. Ó, uma coisa linda. Um vomitando, vômito preto. Ave Maria, tem gente que bota isso no caderno, né? Tem gente pra tudo, né? Nesse mundo, né? Cara, botar uma coisa dessa no caderno? Olho preto, vomitando um negócio velho preto, Isso é um demônio. Deixa eu ver mais aqui. Tem um verde também, mas aqui é uma pessoa. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se aparece, né? Vamos ver se aparece. Tem nos filmes chineses também, tem. No Exorcista tem, né? Ela vomita um vômito verde, né? Quando é um vômito verde, ela faz a família rejeitar a pessoa. Olha. Deixa eu ver aqui se aparece, tá? Para mostrar para você. Tem algumas possessões vomitando, Isso aqui, pronto, é o desenho. Ó, que os seus filhos assistem, Olha o que os seus filhos assistem, Você acha que isso é brincadeira que eu tô falando? Olha aí, Aí você bota no caderno do seu filho uma coisa feia dessa, aí ele começa a rejeitar todo mundo. Olha. Aqui é amarelo, né? É amarelo. Aí, está aparecendo muito em desenho, né? Então, então, deixa eu ver mais. Deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Esse assunto é interessante porque muitas pessoas são perseguidas por esses espíritos. Ela passa de uma pessoa para outra, entendeu? Olha aqui, rejeição no amor. Olha aí, tá vendo aí? São invocações também. Às vezes o cara faz uma invocação de espírito. Aí, fantasminha vomitando corações rosa, vermelho e um vômito azul. Tá vendo? Todo espírito que vomita é de rejeição. Olha aí, isso aí é doença. Tá vendo isso aí? Esse é um espírito que vomita a doença. Aí, deixa eu ver mais. Tem isso aqui, Tá vendo? O vômito em si são terríveis isso aí, tá? O fantasma, como é o nome daquele caça-fantasma, né? O geleia, Então, assim, parece uma coisa legal, velho.
parece, meu irmão. Mas não é, tá? Eles revelam alguma coisa, como prisões de demônios em ectoplasmia. Isso aí, quem fez aquilo ali sabe o que está fazendo, né? Mas todo fantasma que vomitar é de rejeição. E essa rejeição independe, se você é errada. Às vezes a pessoa é errada e ninguém rejeita. Entendeu? Mas às vezes a pessoa é certa e é rejeitada. Isso acontece muito com quem sofreu praga de mãe. A mãe, miserável, você vai sofrer, miserável. Aí todo mundo rejeita. Tem muitos fantasmas vomitando, né? Deixa eu ver aqui pra... A cidade da rejeição era Nazaré. Inclusive virou um palavrão, tá? O nome do palavrão é Nazarento. Nazarento, ou seja, aquele que é rejeitado, porque rejeita. A maioria das pessoas que tem problema, a maioria, 70% das pessoas são perseguidas por demônio de rejeição. Veja aí, demônio de rejeição, Joilson de Assis. Olha o título do vídeo. Demônio de rejeição, Joilson de Assis. Elas sofreram pragas de mãe e pai. E as outras são feiticeiras. Lazarento é um palavrão mais do que nojento. Lazarento. Que vem de Nazaré. É por isso que quando falaram, tá até na Bíblia, né? Jesus de Nazaré. Aí o cara, vem alguma coisa boa daquele lugar? Deixa eu ver só mais uma coisa aqui, tá? Pra gente ir pra outro assunto. Tem muitas figuras assim, ó. Que é caveira vomitando, tal. Tem gente que é apaixonado pelo diabo, né? Tem gente que devia morar no inferno, ó. Legal, né? Demais, ó. Caveira vomitando, velho. Vigi. Puxa. Tem gente que é achochonado pelo diabo, achochonado. Mas quem gostar do capiroto, né? Por favor, leva ele pra casa e dê um beijo na boca dele. Olha. Tá bem explicado o sonho? Significado dos sonhos. A única coisa boa que veio de Nazaré foi Jesus. Aí como Jesus era bom, então tentaram matar. É como uma família, eu acompanhei uma família, que a família era toda desmantelada. Os homens eram todos desmantelados. E assim, era tudo na cachaça, na bebida. Eram uns coitados, e levava a ponta, tudinho levava a ponta. Era numa comunidade. E eu fui lá, né? Aí o único rapaz que era crente da igreja foi entrar na família, meu amigo, foi crucificado. Inventaram tudo que não presta, que o cara era tarado, que era um safado, que era um cachorro. Os outros maridos da família, é tudo assim, a mulher bate, dá surra, traz o urso pra dentro de casa, o urso paga a feira, mas aí o único cara que era crente da igreja, aí arrumou um namoro e tal, mas ele foi, meu amigo, parecia que ele era o cão dos infernos. Porque elas costumam falar e você tem que baixar a cabeça. Aí o irmão não baixava a cabeça. Aí, tá vendo? Isso é um machista, é um tarado, é um safado, é um cachorro, nem bebe, nem fuma, nem cheira maconha. Ave Maria, Mas é a família todinha. Olha, agora assim, os homens são os bananas, assim. Elas parecem que escolhem. Porque elas xingam, elas dão chute neles, elas botam pra fora de casa, dá surra, joga a cadeira na cabeça. Aí elas precisam de banana, né? Mas aí são uma maldição. Enquanto elas não se acordarem que existe essa maldição, tudinho vai ser. Já vai nas netas já. Netos e netas.
É. Então, o meu pai, Aí o irmão chegou pra mim, mas pastor, eu digo, homem, tu quer entrar nessa família pra fazer o quê? Tu ali calado, tu tá errado. Mas ela é tão legal. Legal quando ele enfia um ferro dentro do teu... eu digo, vá, entre, pode entrar, né? Olha, tava dando todo sinal, né? Mas a família todinha, olha. Aí isso começou com a bisavó. Os homens não são ruins, não. Eles são apenas banana e toma cachaça e cai e o urso pega a mulher dele. Tudo em chifreira. Tudinho. E tem uma coisa, se o cara disser o quê, rapaz? Aí apanha, pá, cacete. E agora com a lei, tem que ficar calado. Aí elas ficam com o cara até morrer. Olha. Mas, rapaz, que incrível isso aí, né? Eu já vi ao contrário, mulheres boas sofrendo com homens safados, né? Isso tudo é espírito do demônio, né? Mulheres boas, trabalhadeiras, trabalham que nem uma condenada, e os homens são cachaça, cabaré, puta, e elas se mantêm, são mulheres direitas, aí ó, tá vendo? E no outro é o contrário, né? No outro é o contrário. Por isso que é bom ser pastor, porque a gente observa isso aí e serve como questão de tratamento, né? Ali nenhuma vai se aproveitar. Até na igreja elas procuram os mais banana que tiver, assim, se chegar um homem lá e disser não vou, não vai o quê? Tome, vai pro cacete. Aí o que elas gostam é homem que bebe e cai. Aí ela bota os ursos dentro de casa. Os ursos ajudam, né? Coitados. Mas a gente pensava que não existia isso em pleno século, né? E é na cidade grande, viu? Cidade grande. É terrível. O irmão querendo entrar, mas se o irmão soltasse um peidinho assim, ó, virava um cão dos infernos, o Satanás, um cão de rabo, era. Agora se o irmão tomasse um e deixasse ela conversando com as amigas, pronto, era de Deus. Olha, mas aí fica tudo derrotado. Meu Deus, né? Mas aí vem a igreja entra para quebrar esse negócio aí. Se elas quiserem. Se não quiserem, continue, por favor, né? Agora o espírito de rejeição é do mesmo jeito. Tem, às vezes a pessoa é rejeitada pelos irmãos. Isso aconteceu com José. José não era safado. José era um homem direito, mas foi rejeitado, né? E esse espírito que rejeitou José tá até hoje. Você acredita, gente? Por isso que eu digo que isso não se acaba, não. Ou o caba se afasta ou se lasca. Eu vou te dizer algo que ninguém nunca disse. O espírito que rejeitava José está até hoje, porque José deu origem a um povo chamado Essênio. Os Essênios, João Batista, o próprio Cristo era Essênio, Isaías era Essênio. José deu origem aos Essênios com sua mulher. Como é o nome da mulher de José? Como era o nome? Até Azanete. Então a Zanete era sacerdotisa. Então José deu origem a um povo sacerdotal. E esse povo lá na frente se chama Essênio. E os judeus odeiam Essênio. Mas por que os judeus odeiam Essênio? Porque os essênios não dão os livros dele para os judeus. E os essênios são judeus. Vai se compreender, quem era Essênio? Isaías foi morto. Foi cerrado no meio. Vários profetas da Bíblia foram essênios. O João Batista foi essênio. Jesus era essênio. João era essênio. Mateus era essênio. E os judeus odiavam essênio. E o próprio Jesus era essênio. Sabe por que Jesus era essênio? Porque ele cita vários autores como... ele cita o livro de Melquisedeque. Ele cita o livro de Enoque. E só os essênios tinham esse livro. Os judeus não tinham. Os essênios eram secretos, eram judeu secreto de judeu, porque quando o judeu pegava ele, matava eles. Olha, e começou tudo em José com a Zanete. A Zanete se converteu, mas gerou, e aqueles irmãos que odiavam José continuam odiando até hoje. Continuam odiando até hoje.
Olha, a Zanete era sacerdotisa de alto grau. Ela sabia de muitas informações. Anjos, né? Anjos, deuses, história. E aí a Zanete deu origem aos essênios e parte da Cabalá, que muitos cabalistas não sabem. A Zanete tem livros secretos e proibidos. E quando os judeus pegavam um essênio, matavam. Mas por quê? Eles eram fiéis, tudo indica que Elias era um essênio, o jeito de vida é Azanete. O nome é Azenete. Filha do superior sacerdote do Egito. Ela era uma super sacerdotisa. Quando o faraó deu ela para José, não foi qualquer uma. Ela tem um super DNA e uma super inteligência. Olha, deu certo. Esse negócio de julgo desigual é muito relalá. Sabe o que é relalá? É relativo. O cara diz, crente não casa com católico. Mentira. Moisés casou com etíope. José casou com a Zanete. Aquela menina, a rainha Esther, casou com Assuero. Ave Maria! Como é que eu vou dizer que não pode casar com não crente? Agora tem uns não crentes que são filhos da... Aí você não vai casar com uma bruxa, né? Mas tem gente que não é da nossa religião e é maravilhoso. Mas aí o próprio Moisés não pode dizer, você não pode casar com ninguém que é judeu, porque Moisés era casado com etíope. Era uma rainha etíope, uma mulher linda. E aí também Salomão também não pode falar que tinha quase 300 mulheres não judias de Salomão. 300. Então você deve casar com uma pessoa, não é com a religião não, porque tem gente que é ruim dentro ou fora da religião. Você tem que pedir muito discernimento a Deus. O julgo desigual depende, né? Depende, porque às vezes uma coisa compensa a outra. Por exemplo, uma mulher casar com um velho, depende, se o velho puder bancar ela, aí uma coisa compensa a outra. É melhor do que casar com um novo e o novo não poder nem fazer a feira, né? Entendeu? A rainha de Sabá também teve filho com Salomão. Então, essa questão de julgo desigual é muito papo de igreja. Mas quando a filha do pastor começa a namorar o doutor não é crente, o pastor dá apoio. Eu já vi muito isso demais. Não, ele não é crente, mas ele é quase crente. Gente ruim tem toda a religião, tá? Não pense que é só não ter religião, não. Mas existe sim o julgo desigual, deve ser evitado. Mas às vezes uma coisa compensa a outra, tá? Tá bem explicado? Tem alguma dúvida? Isso é autoridade. Isso dá pano para manga. Quem gostou desse assunto, né? Você olha aí, espírito de rejeição, tá? Joilson de Assis. Não é, a questão é a seguinte: um homem novo casar com uma mulher mais velha, depende. Agora, se você casar com uma mulher mais velha, dê assistência, pelo amor de Deus. Não vai botar chifre nela, não. Vai cheirar no sovaquinho dela. Porque ela é a fonte. Não tem nada a ver se um homem mais novo casar com uma mulher velha. Ela banca ele, ela tem amor e pronto. É melhor do que ela morrer com um caixão cheio de dinheiro, né? Mesma coisa é um homem. Eu já vi na minha igreja, o coroa tirou a menina com 20 e poucos anos e o coroa com quase 60. A igreja criticou tanto, mas só que ela não sabia, que eu sabia, que a menina era da vida. E a menina pediu a oração e fez um voto a Deus para sair. E apareceu o velho e bancou ela, né? E aí ela virou madame, teve filhos e tudo mais dele. Sim, às vezes a gente fala sem conhecimento de causa, assim, no caso a igreja, né, que eu estava dirigindo, a igreja não sabia, e não era para saber mesmo não, tem assunto que não é para a igreja saber não. E aí, graças a Deus que ela arrumou esse senhor que assumiu ela, né? E o senhor sabia, tá? A questão é que existe o julgo desigual, existe. Mas às vezes o julgo se compensa. E compensa como? Por exemplo, um homem casa com uma mulher mais velha, eu não estou falando assim muito, mas mais velha um pouquinho, mas ela banca ele, banca mesmo. E aí ele faz amor com ela, tira o estresse dela, cuida dela. Tá entendendo?
E aí que Deus faça feliz, né? O mundo tem muitas curvas, né? E toda a realidade tem a sua contradição, tá? Eu não vejo como é que o judeu diz que não pode casar com não judeu, tendo o chefe dos judeus, que é Moisés, casado com etíope. Mas a irmã de Moisés ainda encheu o saco de Moisés. Você é casado com etíope? A questão é ser feliz até quando puder, né? Depende. Tem umas coroas que é mais bonita do que nova. Mais interessante do que nova. É só você tirar o trauma dela, tá? E as bichinhas traumatizadas. Aí você tira o trauma dela e cuida do resto. É ou não é? Aí o cara diz, não, porque aquele cantor casou com uma menina nova. Homem, ele não tem dinheiro, deixa ele bancar. Vê se ela quer um guri de 17 anos, você vê se ela quer. Ela quer o cara, porque vai dar um futuro a ela. E tá bem mesmo, é pra dar mesmo. Dinheiro é feito pra gastar, né? Não é verdade? Ela dá um beijozinho e tal e vai embora. Não vejo nada de errado, não. Tá casado? Casado no papel, né? Ok? A Zanete foi a mulher que Faraoba é porque eu estou falando no original grego. Estuda grego, Maria Lameirão. Faraoba deu a Zanete para José. José deve ter tido aí mais de umas 30, 40 mulheres. Mas a oficial era a Zanete, tá? É como algumas pessoas pensam que Abraão só teve uma mulher. Abraão teve umas 30. Mas a oficial foi Agar e Sara. Entendeu? E está no próprio texto da Bíblia mostrando que ele tinha concubinas. Mas aí as pessoas não falam isso, né? Então José, ele tinha um dom muito forte. Muito forte. Aí juntou com o dom de Azanete. Veja aí, Azanete e José, Joilson de Assis.